E turma, tudo tranquilo com vocês? Seguinte, madrugada, mais uma vez sono, mais uma vez um assunto para discutir aqui, mas dessa vez eu creio que não vai ser um assunto que vai causar discordância com muita gente não, porque eu acho que é do interesse de todos e eu peço desde já, divulgue a ideia, tá? Compartilhar o vídeo, pode ser, talvez seja um facilitador, mas mais importante ainda é você entender a ideia e divulgar. E que ideia é essa? O que é tão importante para ser dito assim? Bom, eu não queria perder o timing e não queria que os youtubers brasileiros, de maneira geral, perdessem o timing. Eu não sei se esse vídeo vai ser visto por alguém de alguma relevância no cenário de youtuber brasileiro. Eu não sei se isso vai ter 0 visualizações, mas eu vou tentar utilizar do alcance que eu tenho para divulgar algo bom. E o que seria isso? Bom, em 15 de fevereiro de 99, um grupo de usuários que perceberam uma certa brecha na licença do Windows resolveu pedir estorno da licença do Windows que vinha junto com o computador. Como assim? Eu explico. As empresas que vendiam os computadores tinham um contrato com a Microsoft e, obviamente, parte do preço do computador era a licença do Windows. E ela deveria permitir ao usuário o estorno do valor da licença, caso assim ele desejasse. Mas acontece que, por um loop legal, meio que ficou a situação do usuário pedir o estorno para a empresa e a empresa dizer que você tinha que conversar com a Microsoft, enfim, aquele velho loop que a gente está acostumado, que tem muito no Brasil quando você compra alguma coisa em um site e tem aquela situação da garantia e tudo mais. Não, você tem que falar com o fabricante, não, é com a loja. Se você mora no Brasil, você está cansado de saber. E nesse dia, né, 15 de fevereiro de 99, o pessoal se juntou e pediu, todo mundo fez ali um evento pedindo o reembolso do sistema, que eles não tinham interesse em utilizar o sistema Windows. Esse evento é visto mais como uma provocação da turma do Linux, mas ele teve excelentes implicações no que diz respeito à capacidade de a sua liberdade, né, com a sua máquina. E meio que assim, ainda que você seja um usuário de Mac, ainda que você seja um, sei lá, seu o Windows ou Linux simplesmente não seja o seu gosto, né? Existe um ganho em você permitir a, a, a compra de um hardware sem a necessidade de pagar por um software atrelado ao hardware. Existe uma diferença de uma plataforma, como é o caso dos Macs, mas de maneira geral, isso é positivo para a lei. Isso é positivo como dispositivo legal. Você garantir para as pessoas que, olha, você comprou isso aqui, você não quer fazer uso dessa licença, toma aqui seu estorno, toma seu dinheiro de volta, vá seguir feliz com sua vida. Mas algo que foi comentado nessa época, que se vocês verem os fóruns aí, as discussões ainda tem alguns resquícios disso, vocês vão perceber que isso foi a aparência que o usuário final tinha na época, que isso tinha sido milimetricamente calculado pelas empresas de tecnologia da época. Não foi uma ocasião que simplesmente ninguém estava esperando, ao contrário do que eu já vi muita gente dizer. Quando você vê com o pessoal nos fóruns, é bem, vamos dizer assim, preocupante que existiam ali elementos que davam a entender que aquilo era premeditado. Tá, saindo de 99, indo para 2001. E aí? Qual o problema? O que isso tem de relevância hoje em dia? Bom, tem de relevância no seguinte.
estamos passando hoje por uma situação parecida, mas não com relação ao software, única e exclusivamente com software, mas com o conhecimento, né? O conhecimento não, a informação de reparo do aparelho. Quando você comprava ali um computador em 99, 2000, aquele computador ele tinha peças que tinham tecnologia proprietária, obviamente, mas você tinha o acesso àquelas peças, entende? Então, olha, quebrou aqui, sei lá, o chip S962, não sei, do meu, sei lá, notebook Samsung. E o que você podia fazer? Você podia comprar a peça e reparar o seu notebook Samsung. E hoje as empresas, essas grandes empresas de tecnologia, elas conseguiram contratos com os fabricantes dessas peças que não permitem a venda para terceiros. Então o que acontece? Você comprou o seu notebook Samsung, você quer reparar o seu notebook Samsung, dane-se, porque existe um contrato que não permite a compra daquela peça. Isso é basicamente um monopólio de reparo do seu produto. Então, o seu celular, o seu notebook, seu computador de maneira geral, ele deixou de ser um equipamento que você compra e passou a ser um equipamento que você aluga. E que não é mais seu. E eu sei que existe uma certa altura do campeonato que isso é uma questão de conveniência, mas esse é um caso que fica preocupante. Tem vídeos, inclusive, do Louis Rossmann falando a respeito da situação, que já existe todo um discurso atrás de proteger que esses acordos permaneçam e que forçam o cliente a pagar pelo conserto da tecnologia. Vou dar um exemplo de aparelhos Apple. Quem já quis, quem já teve algum contato com tecnologia Apple sabe disso. Geralmente você compra um aparelho de R$3.000, você vai ter uma peça de 50 centavos que vai dar problema. O conserto daquele aparelho é R$2.000, então compensa mais você comprar um novo aparelho. Isso é premeditado. Inclusive, os aparelhos da Apple, ela tem algumas, digamos assim, travas de segurança, por falta de termo melhor, que não permitem que o dispositivo seja simplesmente trocado por um equivalente. Então, é conhecido a situação de que você troca a bateria de um iPhone e aquela bateria é dada como não reconhecida, mesmo que atenda às mesmas especificações, é dada como um produto, o termo que se utiliza, deixa eu ver se eu lembro aqui, não vou lembrar o termo agora, mas é como se fosse um produto pirata e não simplesmente um outro produto que não foi colocado na loja Apple. Inclusive baterias originais de iPhone. Simplesmente porque passa por um processo de, entre aspas, autenticação para permitir que só quem faça aquele serviço com a Apple tenha um serviço, vamos dizer assim, um serviço bem feito, um serviço possível, viável, por falta de termo melhor. Então, isso é danoso. É danoso para todo e qualquer usuário final. Se você é consumidor de qualquer produto de tecnologia, você deveria se preocupar com o caminho que a indústria está indo agora. E quem é mais velho, e por acaso ver esse vídeo, vai lembrar disso. Antigamente, quando você comprava um produto, o produto era colocado no mercado meio que com a obrigação de funcionar. Então, a empresa que te provia aquele produto, ela colocava ele com um projeto autenticado daquele produto. E que você tinha ali canais de acesso para compra de dispositivos ali para o reparo daquele produto. Por exemplo, você comprou, sei lá, um VHS em 1992, não sei, e deu problema em um capacitor específico daquele modelo de VHS. Você ligava, sei lá, para sempre Toshiba, não sei,
E a Sempre Toshiba te falava, ó, senhor, sei lá, Joaquim Silva. Senhor Joaquim Silva, o senhor pode ligar para aquela empresa ali, que ela vai tá te vendendo o dispositivo para reparo, ou você pode trazer ele para a gente reparar. Mas a escolha é tua. Hoje em dia não. Hoje em dia a empresa ela percebeu que ela pode ganhar não só com o produto, mas com a garantia daquele produto. Então isso se torna algo um pouco diabólico, porque você faz um produto que pode ter falhas de engenharia e já presume um ecossistema para que aquele produto seja consertado. Você tem domínio daquilo e você obriga o usuário a pagar pelo conserto daquele produto. E se você tem o contrato, se você força o caminho de reparo daquele produto, nenhuma empresa vai fazer isso com perda, né? Então ela pode simplesmente colocar o preço que ela quiser. Isso é assustador. Se você, cliente final, perder o direito de reparo do seu produto, ainda que você nunca queira reparar o seu produto, tá? O que você vai perder com isso? Bom, primeiramente você vai perder muito dinheiro. Porque se a empresa é a única que pode reparar o seu produto, obviamente ela vai fazer isso com margem de lucro exorbitante. A outra coisa que você vai perder é a segurança. Porque a partir do momento que você tem um projeto público ali, um canal público de vendas que serve de ecossistema para quem tem aquele produto, você garante aquele produto no mercado. Então, cada dia que passa, vocês podem perceber, quem é da área de tecnologia sabe disso, virou o padrão, infelizmente. Existem empresas que simplesmente colocam os produtos no mercado brasileiro e não oferecem nenhum suporte. Ainda que você não goste dos trabalhos dos caras, tem a Chipart aí, desculpa, vocês não queriam ser citados, mas já fazendo vamos dizer assim, um link para o assunto, vocês podem ver lá o que eles falam a respeito de certos produtos que simplesmente dispõem o produto no Brasil com a mesma caixa, com as mesmas informações e não tem a obrigação de obedecer. Então, assim, qual segurança que você tem com esse produto? A segurança é zero. Então, a empresa pode vir aqui, dispor o produto à venda no mercado, não ter nem... A empresa em si, não estou falando de distribuidora e tal, a empresa em si traz o produto, dispõe o produto no mercado brasileiro e não tem muita obrigação de prover canais de reparo daquele produto, de prover informação a respeito do produto que ela dispõe no mercado. E isso é perigoso, bastante perigoso. E isso eu estou falando só de computadores. Imagina isso para, por exemplo, a área médica. Se você é médico e está vendo esse vídeo, se você, enfim, qualquer área correlata, inclusive, não necessariamente médico, você deveria se preocupar, cara. Você deveria se preocupar, porque inclusive provavelmente será uma das áreas mais atingidas por esse tipo de contrato. Como eu disse, lá fora, especialmente nos Estados Unidos, está tendo uma movimentação muito forte de pedir direito de reparo de produtos. E eu recomendo, para quem ver esse vídeo, cara, por favor, se informa e divulga. Não precisa compartilhar meu vídeo se você não quiser. Eu não estou aqui para isso, como eu disse, mas por favor se informe e divulga. Ainda que eu consiga informar 2, 3 pessoas, já é melhor do que nada. É manter a ideia viva. Saber que existe sim. Existiu no Brasil, cara, uma época que quando você comprava o produto, vinha uma bula de reparo. Eu não estou falando de 400 anos atrás. Isso já teve, cara, aqui no Brasil. Você comprava um VHS, uma máquina de lavar, vinha uma bula de reparo do produto. Aquela bula era uma obrigação de que a empresa não colocou qualquer porcaria no mercado, que ela tinha uma obrigação de te servir com aquele produto. Hoje em dia, não. Hoje em dia as empresas estão querendo caminhar para vamos dizer assim, um cenário em que elas detêm até o reparo do produto. Até os custos de reparo, até as tecnologias de reparo daquele produto. Tentam isolar a tecnologia o máximo possível. E aí elas podem encurralar o consumidor e cobrar o que elas quiserem. E eu peço a vocês que não caiam nessa armadilha. Tá? Busquem se informar a respeito. Inclusive teve muita gente que fala, mas isso é só
coisa da Apple, isso é só coisa sei lá, da Samsung. Caras, eu tive um problema com o Zenfone recentemente e ao entrar em contato com a ASUS foi categórica em falar que ela não vende produtos de reparo para usuário final. Ela não vende. A empresa não se vê na obrigação ao meu ver, né, não se vê na obrigação de oferecer uma opção para o cliente. Então, se você quer reparo de algum dispositivo da ASUS, você vai ter que pagar a ASUS para fazer isso nos termos dela. Isso é perigoso, isso é perigoso. Então, aí a ASUS pode me cobrar o que ela quiser. Eu não tenho uma alternativa. Isso é danoso, cara, para a indústria, isso é danoso para os direitos do consumidor. A gente teve aqui o caso do iPhone que vinha sem o carregador, e o carregador é discutível. Se você pode comprar outro carregador que seja válido para utilizar no iPhone, é discutível, mas uma bula de reparo, o acesso a peças de reposição, cara, isso não deve ser discutido. Isso não deve ser discutido. O cliente simplesmente deve ter direito de ter acesso a isso. Porque se ele não tiver, abre brecha para muita coisa errada. Para muita coisa errada. Como eu falei, se um produto vem e ele não tem uma bula de reparo, se ele não tem canais de venda, se a única maneira que você tem de reparar o produto tem isso em mente é a empresa, ela vai fazer isso nos termos dela. Com lucros exorbitantes, provavelmente, sem muita consideração com a segurança do cliente, sem muita consideração com o seu tempo, inclusive. Se eu tiver alguém aqui, sei lá, eu não vou citar o nome de ninguém, mas se eu tenho algum amigo que trabalha com reparos de celular e o meu Zenfone dá problema, o que eu posso fazer? Pega algum canal de vendas, compra a peça de reposição, sei lá, tela, não sei, passo para esse meu amigo, pago ele a mão de obra e em uma semana eu tenho o meu aparelho de volta. Entendeu? Enquanto pela ASUS, como eu falei, é da própria ASUS. A ASUS decide quando, como e se esse serviço vai ser feito. E tem muita, inclusive, desinformação, e eu já queria municiar vocês aqui, caso vocês vejam alguma comercial a respeito disso, alguma desinformação, por falta de ter melhor a respeito disso, que algumas empresas da área de tecnologia, mais especificamente, estão informando os clientes que isso afetaria os direitos de propriedade intelectual. E assim, cara, a gente já tem leis de propriedade intelectual, tá? Existe uma diferença de você ter a receita do produto, a receita de como fazer o produto, do processo dentro da sua fábrica, dentro do seu não sei, dentro da sua empresa lá com seus engenheiros, existe aquilo que é simplesmente a medida de um capacitor. Inclusive teve um caso que virou meme até lá fora, que foi um usuário que, se não me engano, pediu à própria ASUS também, para saber a grossura do thermal pad, para colocar, se não me engano, junto ao processador, e a ASUS disse que isso era informação confidencial. Então, tenho em mente, já municiar vocês aqui, o que a galera do direito ao reparo está pedindo não é a fórmula do produto, é a bula de reparo e canais de acesso a peças de reposição. Você quebrou uma tela, você pode comprar essa tela. Você quebrou um processador, você pode trocar esse processador. Enfim, estou dando exemplos bem icônicos aqui, mas é isso. Você teve algum problema, sei lá, na conexão USB que tem um chip específico e você tem a garantia em território nacional que se você comprou aquele dispositivo, vai ter alguém para te prover o reparo desse produto. Isso é o mais importante, tá? Isso é o mais importante dessas leis de direito ao reparo, é garantir que você compre o dispositivo e que ele seja seu. Que você utilize os seus dispositivos nos seus termos. Que você não dependa da aprovação da empresa para ter acesso à porcaria de um reparo de tela num Zenfone. Tá? Isso é o mais importante. Que as empresas sejam obrigadas, quando colocam um produto em território nacional, que sejam obrigadas a prover, sim, um mínimo de capacidade de utilização daquele produto. E que
parte das especificações daquele produto seja pública para sua proteção, tá? E isso, como eu falei, não interfere em nada em propriedade intelectual. Se você é advogado e está ouvindo isso, você sabe muito bem o que eu estou falando, que existe uma diferença entre você dar a especificação de um produto e você dar o direito de replicar aquilo. Não é a mesma coisa, tá? Isso é desinformação. A lei de propriedade intelectual no Brasil, não só no Brasil, como no resto do mundo, ela protege muito a empresa nesse aspecto. Não existe nenhum risco para a empresa. Se você é alguém que está dentro da área de tecnologia e não sabe qual vai ser o lado que você toma nessa guerra, tenha certeza de que não existe nenhum risco para a empresa em prover aquilo. Porque qualquer que seja a ferramenta que você tenha para, digamos, qualquer ferramenta que você tenha para simplesmente pedir alguém para acessar com a replicação do seu produto, não vai ser, vamos dizer assim, não vai ser alterada. Vai ser simplesmente a capacidade do usuário final de ter um canal de acesso a peças de reposição, que tem acesso a bulas de reparo e nada além. Ninguém está pedindo código-fonte de firmware, ninguém está pedindo fórmula de produção de, sei lá, litografia de 2 nanômetros, não. O pessoal está pedindo simplesmente a porcaria das especificações da tua máquina. Onde que eu acho essa tela? Qual o canal de venda dessa tela? Me dê uma bula de como eu faço para trocar essa tela e está resolvido. Você não precisa de mais que isso. Isso garante, inclusive, que os produtos no futuro, caso leis desse sentido passem, os produtos já tenham engenharia que facilitem o reparo, justamente para que as empresas não usem isso a favor delas e desconsiderem o lado do consumidor final. Se você é um consumidor final de qualquer tipo, por favor, se intere a respeito, tá? Direito a reparo, right to repair, joga no Google, tem informação a roda a respeito disso. Não caia na desinformação. Passe a ideia adiante, não necessariamente passe o meu vídeo, cara, eu não vou ganhar um centavo com isso aqui, não é o meu interesse ganhar dinheiro com isso aqui, é simplesmente municiar você com o conhecimento. Entenda o que é direito a reparo, tá? Entenda o que é, a importância que é você ter o direito de reparar os seus produtos, ainda que você não faça, tá? Seria mais ou menos como, seria como se você tivesse direito a dirigir, ainda que você não faça uso. É interessante para você que você tenha o direito de dirigir, tá? E não tem grandes complicações para você, é simplesmente a compra de um produto, é simplesmente o reparo de um produto. Não é como, por exemplo, uma arma de fogo que existem, seja você contra ou a favor, que existem outras discussões a respeito de segurança pública, não é isso aqui, é simplesmente você, consumidor final, ter direito a canais de compra de peças de reposição e bulas de reparo. Só isso. De a empresa colocar um produto no Brasil e ter a obrigação de prover você com alguma garantia que esse produto vai funcionar num futuro próximo. Tá? Tem inclusive alguns lugares que falam a respeito de que, mas tem como você ser uma assistência técnica autorizada. E para quem está por fora, talvez isso pareça um argumento válido, mas para quem já viu o que é uma assistência técnica autorizada, é nada mais nada menos do que um contrato com você e o fabricante, tá? Não, a empresa, quando ela autoriza uma assistência, ela não faz um curso, um treinamento e uma checagem. Não é isso. Eu não vou entrar nos detalhes aqui porque varia de empresa para empresa, mas via de regra não é uma capacitação que garante que você sabe lidar com o produto. É uma coisa muito mais próxima, é muito mais, vamos dizer assim, para não me complicar, supostamente, minha advogada me pede para utilizar isso, é mais próximo de você ser um fornecedor, um canal da empresa, né, do fabricante, do que de fato alguém que simplesmente está habilitado a reparar aquele produto. Se, inclusive, se a informação a respeito daquele reparo não é pública, isso já deveria deixar você com uma pulga atrás da orelha.
Eu não estou falando de um curso gratuito de reparo ao produto, estou falando de bulas de reparo. Da empresa colocar um produto no mercado falando, olha, se você teve problema, essa é a maneira que o produto funciona para você ter os reparos básicos. Se não tem isso, já é o suficiente para você estar um pouquinho assustado com a situação, se ela não te garante isso. Se você é alguém que tem alguma visibilidade no YouTube, qualquer que seja, eu não sei se o Leon e a Nilce vai ver isso aqui, eu não sei se o Bado Bigode vai ver isso aqui, mas qualquer que seja a sua relevância no YouTube, eu peço que, por favor, divulgue a ideia. Por favor, se você não tem relevância nenhuma dentro do YouTube, mas sei lá, você tem pessoas que você conversa diariamente que são da área ou não são da área e podem ser vítimas disso, divulgue a ideia, direito de reparo, entenda o que está acontecendo no mundo. Cada dia que passa estamos perdendo os direitos de ter o que a gente compra. Cada dia que passa a gente está simplesmente alugando um produto da empresa nos termos dela e que ela fica livre para cobrar o que ela quiser da gente. Esse vai ser um vídeo. Se os meus vídeos anteriores já eram feitos sem nenhuma presunção, esse aqui, nossa senhora, vai ser absurdamente feito na correria, né? Mas o importante, como sempre, é passar a mensagem. Então, eu queria pedir a todo mundo que pudesse, divulgue a ideia, estude a ideia, entenda a ideia, direito de reparo. Se você fala um pouquinho de inglês, right to repair, dá uma olhadinha, tá? E eu garanto que você não vai se arrepender e você vai descobrir muita coisa, muita, vamos dizer assim, munição para você se proteger como consumidor. Então é isso aí. Desculpa se eu me estendi demais, mas era importante passar, ao meu ver, né? É importante passar informação, explicar dessa forma, para garantir o entendimento. E espero que dê certo, né? Que leis desse tipo passem. Espero que o Brasil tenha um posicionamento mais favorável ao consumidor nisso. Porque no fim do dia você pode ser dono de qualquer empresa, você é mais consumidor do que fornecedor, quando se diz respeito à tecnologia e afim, todos os produtos na verdade, né? Você compra mais do que você fornece certamente. Então assim, é isso, tudo de melhor sempre para vocês e até a próxima.